Olá, querido, querida. Nessa aula nós vamos estudar as civilizações mesopotâmicas. São civilizações que floresceram também nessa região denominada Crescente Fértil, ou seja, essa faixa de terra que se estende do nordeste da África, do Egito, passando pela Palestina e pela Fenícia, pela Mesopotâmia, desembocando no Golfo Pérsico. Nós teríamos uma faixa de terra cuja configuração parece uma lua crescente, daí a expressão crescente fértil. Aliás, se refere também ao fato de que todas essas civilizações floresceram, se desenvolveram graças à agricultura, seja a civilização egípcia, sejam as civilizações mesopotâmicas, é especialmente a agricultura que permitiu o desenvolvimento dessas civilizações. Foi a partir do desenvolvimento da agricultura nessas regiões que surgiu um excedente econômico que não só estimulou a divisão, a especialização do trabalho, mas também a gradativa separação entre trabalho produtivo direto e funções administrativas, religiosas, militares, de modo que vai se configurando nessas regiões uma sociedade estratificada. É o que a gente então assinala como um marco de passagem da pré-história para a história propriamente, da sociedade comunista primitiva para a sociedade de classes, que está surgindo então com o aparecimento da civilização. As civilizações mesopotâmicas vão se desenvolver sucessivamente, porque repara que eu disse civilizações, embora a gente possa falar também de uma civilização mesopotâmica na medida em que, apesar das peculiaridades que marcaram o desenvolvimento dessas várias civilizações, que ali floresceram sucessivamente, apesar dessa especificidade, existem alguns elementos comuns, ou seja, uma espécie de unidade histórica, já que elas se desenvolveram graças a uma base material e espiritual comum ou muito semelhante. Basta a gente lembrar, por exemplo, que a escrita criada pelos sumérios, primeira civilização que floresceu na região, a escrita cuneiforme, foi depois utilizada pelos outros povos da região. Temos então, apesar das suas particularidades no desenvolvimento histórico de cada uma delas, alguns elementos comuns que nos permitem falar de uma civilização mesopotâmica. Ou das civilizações que ali floresceram, a civilização dos sumérios, a primeira delas, depois a civilização que vem em seguida, a civilização dos acádios, estabeleceu o primeiro reino unificado, centralizado na região. Mais tarde, os amoritas, que fundaram o primeiro império babilônico, em seguida a dominação dos assírios e mais tarde a civilização dos caldeus, que fundou o segundo império babilônico. A Mesopotâmia é a região situada entre os rios Tigre e Eufrates. Aliás, o termo Mesopotâmia, de origem grega, significa exatamente entre rios. Ali vão florescer várias civilizações, numa história que se desenrola de maneira praticamente simultânea com a história do Egito. Sim, é por volta de 3.200 a.C., quando está surgindo a primeira dinastia no Egito, que também surgem no sul da Mesopotâmia as primeiras cidades, na região da Suméria. Ur, Kish, Lagash, Uruk, Eridu, são as primeiras cidades que se tem registro histórico. A gente está falando então da revolução urbana, o aparecimento da cidade e que marca para os historiadores essa passagem da pré-história para a história, o início da civilização. Até porque está surgindo, junto com essa primeira civilização, os primeiros sistemas de escrita. No Egito a escrita hieroglífica, aqui na Mesopotâmia os sumérios inventam a escrita cuneiforme, porque os sinais têm a forma de cunha, que depois vai ser utilizada pelos outros povos da região. De qualquer jeito, temos depois da civilização dos sumérios várias outras civilizações que se desenrolam na região. Numa história, repito, que se desenvolve por quase 3.000 anos. Só que ao contrário do Egito, que é protegido, isolado de certo modo pelos desertos, ou seja, pelas condições naturais que favoreceram esse isolamento, a Mesopotâmia fica situada numa região onde quase que necessariamente passam quase todas as levas migratórias dessa época, até porque não só o comércio que está se desenrolando entre as regiões da Ásia e o norte do Egito passa necessariamente pela região. Seja então por causa dos fluxos migratórios, seja por causa do desenvolvimento da atividade comercial, a região acaba sendo palco de inúmeras disputas, seja das populações mais ao norte, nas regiões mais montanhosas e que descem periodicamente em direção a essas regiões mais férteis ao sul, seja também por parte, repito, dos povos que atravessam a região se deslocando em levas ou por causa, repito, do desenvolvimento cada vez mais intenso da atividade comercial. O fato é que existe uma disputa intensa nessa região. Vários povos vão conquistar, dominar, impor então sua dominação sobre toda essa região, sobre toda essa população, de modo que surgem ali governos fortemente centralizados, inicialmente nessas cidades-templo, a gente diz. Sim, porque elas começam a se organizar ao redor de um templo que cultua uma divindade ou as divindades protetoras daquela cidade.
Se costuma usar o termo cidade-estado, já que cada uma delas é independente, autônoma, e não está submetida ainda a um poder central. Mas também se utiliza o termo cidade-templo, porque é ao redor de um templo, né, que normalmente funciona também como centro administrativo e como centro da atividade comercial naquela região, que vão se desenvolvendo então essas primeiras cidades. Nós temos então uma região intensamente disputada, ou seja, palco de inúmeros conflitos e de povos que vão conquistando e estabelecendo seu domínio sobre a região.